Olá, muito bom dia. Começamos agora aqui essa transmissão do Plantão Fórum, né? Eu acho que todo mundo já deve ter percebido o que está se passando no Brasil neste momento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está condenado a 27 anos de prisão no Supremo Tribunal Federal por uma tentativa de golpe de Estado, foi preso em caráter preventivo por violações aí da sua prisão domiciliar cautelar. Na manhã deste sábado, às 6 horas em ponto, ele foi retirado da mansão onde vive no bairro Jardim Botânico, em Brasília, uma área nobre, um conjunto, né, um condomínio residencial. E, em virtude do horário em que isso aconteceu, praticamente toda a imprensa brasileira, desde os veículos corporativos até a imprensa independente, todos aí fomos pegos no contrapé, 6 horas da manhã de um sábado, em meio a um feriadão prolongado. Então, assim, a gente percebeu que até nas emissoras comerciais as equipes eram muito reduzidas, os comentaristas, os principais analistas políticos, ninguém estava de pé naquele momento e ninguém estava em condições sequer de tomar conhecimento da notícia que não vazou. Ela foi surgir na imprensa apenas por volta de 6h40, 40 minutos após a retirada dele, quando ele já tinha chegado à superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma bastante resumida tudo aquilo que já está confirmado, né? E tudo que está em via de confirmação ainda. Nós aqui na Fórum, a exemplo de todos os outros veículos, tínhamos uma equipe de plantão naquele momento, mas era uma equipe naturalmente muito reduzida, e com o passar das horas nós conseguimos aí colocar todo o bonde na rua para trazer informações para vocês a respeito desse dia histórico, né? A gente está no dia 22 de novembro de 2025, mais uma vez o 22 na vida do Bolsonaro, né? Depois dos 22 milhões de multa para o PL, tudo é 22 para o Bolsonaro, pois ele foi preso no dia 22 de novembro. Em resumo, é o seguinte, e a gente vai dando sequência aqui, eu vou trazendo mais informações para vocês. 6 horas da manhã, em ponto, uma equipe da Polícia Federal, junto com o pessoal da Polícia Penal do Distrito Federal, compareceu à casa, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro no condomínio fechado no bairro do Jardim Botânico, uma área nobre de Brasília, para cumprir uma determinação de prisão em caráter preventivo que foi emitida pelo ministro relator da ação penal da tentativa de golpe, que levou o Bolsonaro e várias outras pessoas aí à condenação de muitos anos de prisão. Essa equipe chegou lá e o Bolsonaro estava aparentemente dormindo, é o que diz oficialmente a assessoria dele, e a Polícia Federal tocou a campainha e avisou o ex-presidente de que ele estava sendo levado para a Superintendência da Polícia Federal, no DF, e que ele estava preso. Por que se deu essa determinação? E isso já está claramente configurado até agora. O filho mais velho do Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, né, do PL do Rio de Janeiro, ontem gravou um vídeo nas redes sociais e avisando que uma vigília, ou seja, um tumulto, na verdade, um quiprocó na casa do Bolsonaro, na porta da casa dele, ia ter início na tarde deste sábado. A gravação é de ontem, sexta-feira, dia 21. E aquela conversa de sempre, clamou a Deus, isso e aquilo, e chamou aquela mesma turba que destruiu Brasília no 8 de janeiro, chamou esse povo para se aglomerar na porta da casa do Jair Bolsonaro. Essa informação, muito rapidamente, foi levada ao conhecimento das autoridades judiciais e policiais, e o ministro Alexandre de Moraes, após a aprovação do pedido por parte da PGR, da Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Paulo Gonet, determinou que fosse preso Jair Bolsonaro em caráter preventivo. Vale ressaltar aqui, a gente vai repetir isso durante toda a nossa programação, nas nossas matérias, no portal da revista Fórum e também aqui nesse plantão, que esta prisão não é o início do cumprimento da sentença condenatória de 27 anos e 3 meses de prisão, ao qual o ex-presidente foi condenado em setembro desse ano, dia 11 de setembro, por 4-1 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É uma prisão em caráter preventivo, ou seja, foi retirado dele, foram retirados os benefícios que ele tinha até então de cumprimento de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica em caráter de medida cautelar. Ele tinha esses benefícios para não estar na cadeia desde agosto. Então, assim, ele foi deixado em casa com a tornozeleira para não ser levado para um presídio, para ficar preso preventivamente, aguardando a sentença e o cumprimento
da sentença condenatória dele, que viria depois, um mês e meio depois. O fato é que, quando o Supremo Tribunal Federal toma conhecimento dessa, não dá para dizer que é uma manifestação, na verdade, dessa algazarra e desse tumulto que o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, estava tentando, de alguma forma, começar a partir de hoje, desse sábado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão. Só que as coisas não pararam por aí, gente. Muita coisa veio depois disso e apenas confirmou a necessidade dessa decisão que o ministro Alexandre tomou em relação ao Bolsonaro de colocá-lo na prisão. Na madrugada desta sexta para o sábado, quando o pedido já estava feito pelo Alexandre de Moraes para que ele fosse pego em casa e levado para a cadeia, à 00:08, aos 8 minutos deste sábado, o Jair Bolsonaro tentou violar, estourar a tornozeleira eletrônica. A primeira informação que foi passada é de que a tornozeleira tinha sido violada, tinha sido arrebentada, mas agora há pouco o Centro de Monitoração Penal do Distrito Federal confirmou que houve uma tentativa de violação, forçou-se o dispositivo eletrônico de monitoramento que fica instalado na perna do Bolsonaro para ser estourado. É um material bastante difícil de ser arrebentado, muito duro e tal, e a princípio não foi estourado, mas emitiu um alerta para esse Centro de Monitoração Penal da Polícia do Distrito Federal, da Polícia Penal do Distrito Federal. A partir daquele momento, o Alexandre de Moraes viu como necessidade extrema prendê-lo, por quê? As investigações e apurações até agora mostraram que o Jair Bolsonaro estaria em fuga. Fuga. Isso está devidamente respaldado na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nós aqui na revista Fórum, já muito cedo, logo depois que chegou a informação, que até então estava sendo guardada aí a 7 chaves, de que ele tinha sido preso, nós recebemos o PDF, o documento oficial da prisão, do pedido de prisão, da determinação, da ordem de prisão para o Jair Bolsonaro, e ficou profundamente documentado naquele documento emitido pelo Alexandre de Moraes, de que a situação era muito mais grave do que, inclusive, ele percebia ser ainda na tarde de ontem, de sexta-feira. Essa manifestação que o Flávio queria fazer, né, essa confusão que ele queria fazer na porta da casa do Jair Bolsonaro, muito provavelmente seria realizado neste sábado, mas já sem a presença do ex-presidente. Ele não estaria na casa. Por quê? Porque o rompimento, a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica era para que ele saísse de lá imediatamente. Muito provavelmente ele não fez isso porque ou houve algum tipo de alerta na tornozeleira ou eles não conseguiram romper a tornozeleira e não pode entrar ninguém na casa dele, além das pessoas que moram lá. Inclusive a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não está na residência, ela está no Ceará porque participaria hoje de um evento do PL Mulher lá em território cearense. E provavelmente ele estava em casa apenas com os funcionários que têm autorização para estarem lá, os funcionários da casa e também a segurança dele, e com a filha pequena, Laura, adolescente, além dos policiais que estavam do lado de fora. Então, assim, o que ficou claro para a justiça foi que o Jair Bolsonaro violaria essa tornozeleira e já haveria 2 planos de fuga muito bem traçados. Ele seria ou removido imediatamente para a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, que fica a 13 minutos de carro da casa dele, nesse conjunto, no Jardim Botânico, ou a versão mais possível, que chegou agora há pouquinho aqui para a gente, eu vou inclusive até colocar, eu estou aqui com 3 telas ao mesmo tempo, foi corrido para todo mundo hoje, tá, gente? Eu estava dormindo e, coincidentemente, eu levantei para ir ao banheiro e tal, e tinham prendido o Bolsonaro a coisa de 20 minutos, não era meu dia de plantão, tive de plantão anteontem, na quinta-feira, no feriado da Consciência Negra. Imediatamente as nossas equipes na Fórum foram acionadas, né? Então nós estamos com 2 repórteres em Brasília, já na rua, a Letícia Cota e também o nosso repórter especial, Luiz Carlos Azenha, que está na porta da Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde o Bolsonaro está detido, e a Letícia Cota, que está no mundo político, já circulando lá pela esplanada, pela Praça dos Três Poderes, Congresso, tudo, para fazer a repercussão no meio político. E a nossa equipe na redação estava com o Julinho Bittencourt, e os repórteres também Raoni Salvador, com o Diego Feijó,
E imediatamente todo mundo foi acionado. Eu estou aqui no plantão com vocês trazendo essas informações porque todo mundo, como eu disse, foi pego de surpresa. O Bolsonaro foi levado então para a PF por essa suspeita óbvia e evidente de que ele fugiria do território brasileiro, ou por meio, né, da entrada na embaixada dos Estados Unidos, que ele não poderia ser retirado de lá jamais, pelo princípio da extraterritorialidade. Aquele local é um solo estrangeiro, embora esteja dentro do território brasileiro. Há uma inviolabilidade e há uma soberania norte-americana dentro da embaixada deles, como são todas as embaixadas. Uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos também é território brasileiro, e qualquer entrada lá seria uma violação do território brasileiro e da imunidade diplomática. Então, assim, ou ele ia fugir para a embaixada dos Estados Unidos, ou a segunda alternativa era a mais plausível. Ele tentaria fazer exatamente o que a deputada Carla Zambelli fez. Ele sairia do Brasil por uma fronteira seca ou por uma fronteira fluvial com a Argentina, e em território argentino do governo Milei, ele entraria num avião e iria para os Estados Unidos. Foi exatamente o trajeto feito pela Carla Zambelli. A Carla Zambelli saiu pela Argentina, chegou aos Estados Unidos, na Flórida, e depois de lá se evadiu para a Itália, onde acabou sendo presa em virtude de um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira, que entrou na difusão vermelha, na lista de difusão vermelha da Interpol, da Polícia Internacional, e ela foi presa lá e segue presa até agora, está presa já há 3, 4 meses na Itália, num presídio ao norte de Roma, aguardando o processo de extradição para cumprimento de pena no Brasil, ela que está condenada a 10 anos de prisão. E o caso do Bolsonaro seria exatamente o mesmo. E vale lembrar, e isso está citado no texto do ministro Alexandre de Moraes, ele cita isso no documento que dá a ordem de prisão para o Bolsonaro, ele cita o caso da Carla Zambelli, o caso do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, que não tinha prisão decretada, nem algo do tipo, não tinha condenação pendente, mas que também se evadiu do território brasileiro indo para os Estados Unidos, e de lá vem causando uma série de problemas ao Brasil nas mais diversas frentes, diplomática, econômico, enfim. Ele cita o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli na decisão, e também o ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado, hoje deputado, Alexandre Ramagem, que nós tomamos conhecimento essa semana que depois da sentença condenatória de 16 anos de prisão, ele, na surdina, escapou do território brasileiro por meio de uma manobra muito audaciosa. Ele pegou um voo doméstico, o que ele podia fazer dentro do Brasil, voou até o estado de Roraima, no extremo norte do país. De lá, a esposa dele alugou um carro, e contra ela não havia nenhum tipo de pendência judicial. E esse carro ficou trafegando pela fronteira brasileira, tanto com a Venezuela como com a Guiana, e não se sabe ainda por qual dos dois países ele se evadiu, provavelmente de forma ilegal, sem passar por controle de fronteira, e ele ingressou aí ou no território venezuelano ou no território guianense, e de lá ele pegou um voo para os Estados Unidos e agora está na Flórida, em Miami, foragido. O ministro Alexandre de Moraes tinha decretado anteontem, na quinta-feira, a prisão do Ramagem, e hoje sai a prisão do Bolsonaro porque estava explícito que ele tentava o mesmo expediente para fugir do território brasileiro. Então, assim, as nossas equipes estão todas acionadas, a gente está aqui desde as primeiras horas, todo mundo foi tirado da cama, tá? E como eu disse, não foi só a gente, foram as nossas mídias aí, co-irmãs, concorrentes, né? Foi a imprensa corporativa, quem acompanhou logo de manhã pela Globo News ou pela CNN, viu que o que havia ali era uma equipe de plantonistas, na maior parte das vezes mais jovem, inexperiente. O pessoal foi todo mundo pego no contrapé. E agora sim levantou todo mundo e estão os analistas aí. Com a Fórum foi a mesma coisa, a gente entrou aqui na programação já nessas primeiras horas e entra com esse plantão para trazer informações para vocês fresquinhas. Eu vou dar uma checada aqui para ver se não tem nada de novo. Só um minutinho. Estou vendo aqui se não chegou nada para a gente, porque as últimas informações... aliás, esta informação precisa ser dada também agora, porque acabou de chegar para a gente a respeito do pedido. Vocês devem ter visto que ontem, na sexta-feira, a defesa do Jair Bolsonaro apresentou de forma oficial, né, um pedido de prisão em caráter humanitário, prisão domiciliar em caráter humanitário, para que o ex-presidente não fosse enviado, muito provavelmente na segunda-feira ou terça,
para o início do cumprimento da pena. Por quê? Ele já apresentou a primeira medida recursal, digamos assim, que foi um embargo declaratório, que já foi rejeitado no dia 10 desse mês, abriu um novo período, em tese a corte já poderia determinar o cumprimento da pena. Mas o Alexandre de Moraes, de uma forma muito prudente, permitiu que os advogados apresentassem aí, talvez, um segundo embargo declaratório, mas o que eles vão apresentar é um embargo infringente, o qual o Jair Bolsonaro não tem direito, porque ele foi condenado por 4-1 na primeira turma, e a jurisprudência do STF determina que, em caso de condenação, numa turma, né, que é composta por 5 magistrados, o réu tem que ter pelo menos 2 votos por absolvição para poder apresentar embargos infringentes aí em caráter recursal. E não era o caso dele, porque ele teve um único voto, que foi aquele voto que vocês devem lembrar, dantesco, de 14 horas, do ministro Luiz Fux, que agora nem mais está na primeira turma, passou para a segunda, entrou no lugar do ministro Barroso. E diante disso, o Supremo ia esperar a apresentação desse embargo, que seria indeferido, ele ia ser considerado prejudicado, digamos assim, não pode apresentar, porque ele não teve 2 votos, para só então determinar a prisão dele. De uma forma preventiva, e isso é muito raro e incomum, absolutamente incomum, a defesa do Jair Bolsonaro apresentou um pedido de cumprimento de prisão em caráter domiciliar por razões humanitárias, que a legislação brasileira prevê. Embora seja muito discutível essa questão humanitária para o Bolsonaro, porque ele não se enquadra propriamente. A defesa dele, vocês devem ter visto aí, entregou lá um laudo com acho que 10 doenças, comorbidade, botaram de tudo lá, só faltou botar unha encravada, espinhela caída, colocaram de tudo lá, mas são enfermidades e doenças que não necessariamente se encaixam dentro daquilo que prevê a lei, que normalmente são doenças terminais ou doenças que provocam uma dependência absoluta do condenado, uma pessoa, por exemplo, que sofre de tetraplegia ou uma doença degenerativa em estado muito grave, como é o caso do mal de Parkinson, do caso do Alzheimer, no caso da esclerose múltipla, da ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica, que são doenças muito graves. Não é o caso do Bolsonaro, ele tem um problema ali nas alças intestinais em decorrência das cirurgias que fez, e um câncer de pele que era residual, muito leve, que já foi removido e que ele reage muito bem a isso. Então não haveria necessidade disso. Mas enfim, a defesa entrou com esse pedido e agora há pouquinho, minutos atrás, o ministro Alexandre de Moraes considerou prejudicado esse pedido, esse recurso. O que significa isso no jargão jurídico? Foi indeferido, na verdade desclassificado, desconsiderado, digamos assim. Ele rejeitou esse pedido porque, no entendimento dele, diante do que o Bolsonaro fez, a tentativa de fuga, e agora, diante da suspensão daquela medida cautelar que era a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira, ele foi colocado em cárcere, ele está preso em caráter preventivo, ainda não é o cumprimento da sentença, mas o ministro Alexandre de Moraes já indeferiu, já considerou prejudicado esse pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele, por razões humanitárias, cumprisse a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão dentro de casa. Então, isso já está fora de questão. As informações que eu trago também para vocês, apurações que eu fiz agora de última hora, que são muito importantes e precisam ser colocadas no bojo de tudo isso que está acontecendo, dizem respeito, primeiro, a como os outros ministros do Supremo, tanto da primeira turma como do resto da corte, reagiram a essa prisão em caráter preventivo do Jair Bolsonaro, realizada às 6 horas da manhã de um sábado, no meio de um feriado prolongado, quando ninguém esperava, em virtude da gravidade do que ele havia cometido. Primeiro, o filho dele, que convoca um tumulto com aquela gente violenta, agressiva e ordinária que a gente já viu atuando no 8 de janeiro, né? Ele convoca um tumulto para a porta da casa do Bolsonaro, onde ele está cumprindo prisão domiciliar, e depois a revelação de que ele tinha um plano de fuga em execução e que houve uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica que fazia o monitoramento dele. Então, assim, primeiro o que eu posso dizer é, em termos de Supremo Tribunal Federal, a atual primeira turma, que é composta por 4 ministros, além do ministro relator da ação penal, que é o Alexandre de Moraes, nós temos ali também o ministro Flávio Dino, que está presidindo a primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que presidia a primeira turma à época da condenação do Bolsonaro, em 11 de setembro, e a ministra Carmen Lúcia. A quinta vaga está aberta, porque quem a ocupava era o ministro Luiz Fux, que pediu transferência para a segunda turma, então ele perde
essa prerrogativa de votar ou decidir ou coisas do tipo. Então é o seguinte, essa prisão preventiva do Bolsonaro já foi encaminhada para o plenário da primeira turma do STF, e eu tenho informações lá de dentro que não há nenhuma dúvida que ela será referendada, provavelmente ainda hoje, pelos outros 3 ministros. O ministro Flávio Dino, presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin vão deferir. Não tem nenhum tipo ainda por hora de informação se existe ou não a possibilidade, por uma questão regimental, dessa prisão ser levada à apreciação do plenário do Supremo. E o plenário do Supremo atualmente está com 10 juízes, né, 10 ministros, está faltando um, porque o Luiz Roberto Barroso pediu a aposentadoria há cerca de um mês, e a vaga dele ainda está em aberto. Eu acho que todo mundo aqui acompanhou a indicação na quinta-feira oficial que o presidente Lula fez do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar essa vaga, mas isso ainda vai ter que ser apreciado pelo Senado. Se passar, tem uma aprovação, tem uma cerimônia. Então, assim, o Supremo está com 10 ministros. 4 estão na primeira turma, 5 na segunda turma, e o presidente da corte, o Edson Fachin, que não compõe nenhuma das 2 turmas e não vota, só em caso de empate ele dá o voto de Minerva. O que a gente tem de informação até agora? Que isso é apuração minha. O resto da corte está absolutamente de acordo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de expedir a prisão do Bolsonaro para que ele fique preso em caráter preventivo até o início do cumprimento da pena e que dessa forma siga preso já no cumprimento de pena. Por que eles estão de acordo? Foi uma verdadeira bomba dentro do STF a informação de que o Flávio Bolsonaro publicamente convocou um tumulto para a porta da casa de um apenado, um condenado, ainda não apenado porque ainda não está cumprindo pena, mas um condenado que está aguardando a coisa de... Estava 3 dias do início do cumprimento da pena. Esse tumulto para a porta foi visto claramente como uma tentativa de obstrução de justiça e de impedir o cumprimento da lei, que seria a remoção, a retirada do Jair Bolsonaro, para levá-lo para o presídio da Papuda ou para qualquer outra unidade. Isso foi visto como uma tentativa de obstrução de justiça, e o que pior é o que vem na sequência, a descoberta de que horas depois o Jair Bolsonaro tentou estourar a tornozeleira eletrônica para empreender uma fuga ou para a Embaixada dos Estados Unidos, ou muito provavelmente uma fuga ilegal. Ilegal não só por ele ser um condenado e não poder fugir, mas ilegal no sentido de que não passaria no controle de fronteiras brasileiro. Ele ia fugir para a Argentina, para o território argentino, e de lá, muito provavelmente com o apoio do governo do Milei, ia conseguir embarcar num voo ou privado, ou mesmo de carreira, sem nenhum tipo de interferência de uma ordem judicial, de pedido de prisão, de cooperação internacional. Então essas informações de que ele estava fugindo acabaram completamente com a tese do Jair Bolsonaro querendo aí prisão humanitária porque ele está morrendo, né? Diz a Damares que se ele comer a comida da Papuda, ele morre. Ele não pode ir lá comer um estrogonofe de salsicha, nem a bolachinha Maria com o café morno, aguado de meio, porque ele vai morrer se ele comer aquilo. Porque ele é um cara moribundo, segundo o laudo, com 10 doenças que a defesa dele apresentou ao STF, pedindo a manutenção da prisão domiciliar para o cumprimento da pena em razão de fatores humanitários, né, como prevê a lei brasileira. Então, assim, isso caiu como uma bomba, com exceção do Luiz Fux, que se converteu aí ao bolsonarismo no curso da coisa, e dos 2 ministros assumidamente bolsonaristas, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. A prisão do Bolsonaro, se em algum momento, regimentalmente não está claro, a gente está consultando vários juristas, né, inclusive para tentar aí trazer para vocês a melhor informação possível. Mas o que se tem de informação até agora é o seguinte: se isso for em algum momento for possível regimentalmente um apelo ao plenário do STF, o que ainda não está claro para a gente, da cobertura aqui, ele não teria uma vitória, ele não teria vida fácil, ninguém vai dar nada em razão humanitária para um sujeito que estava empreendendo e articulando uma fuga cinematográfica do Brasil para não cumprir pena. Isso vale muito para quem até pouco tempo dizia que aquela história, primeiro, da fuga para a embaixada dos Estados Unidos e depois para o território argentino, era lorota. Porque o Jair Bolsonaro sofreu uma série de sanções e medidas cautelares em decorrência disso. Ele já é um sujeito que tinha aí uma longa, digamos assim, ficha dentro do judiciário
como alguém que queria escapar de qualquer forma. E vale lembrar que todo mundo desse entorno dele aí, que sofreu algum tipo de sanção, fugiu do Brasil. E teve o caso do senador Marcos Duval, que fugiu, mas depois, vendo o enrosco que se meteu, acabou voltando para o Brasil e teve uma tornozeleira instalada em sua perna. A Carla Zambelli se evadiu do Brasil, foi para a Argentina, depois para os Estados Unidos, depois para a Itália, está presa na Itália. O Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, né? E agora, mais recentemente, a gente descobriu que já estava foragido há 2 meses nos Estados Unidos o ex-diretor-geral da ABIN e hoje deputado Alexandre Ramagem. Então, assim, para a corte, essa informação caiu como uma bomba e o Bolsonaro perde completamente aí a possibilidade de querer recorrer e pedir, né? Foi prejudicado, é o termo correto, o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário, porque ele desconsidera um indeferimento do responsável, do relator da ação, porque isso não se encaixa como razão humanitária para um sujeito que está tentando fugir numa fuga espetacular, né? Então não tem o menor cabimento. A segunda apuração que eu quero trazer para vocês, essa também é uma apuração minha e é exclusiva, né? Que é o seguinte: provavelmente na próxima semana, agora que se inicia, claro, domingo mais segunda-feira, né, primeiro dia útil, muito provavelmente no começo da semana, o senador Flávio Bolsonaro será o novo integrante da família, do clã Bolsonaro, a integrar, né, a fazer parte, a ser investigado naquele inquérito instaurado mais recentemente, já no período da parte final da ação penal do golpe, que foi o inquérito da obstrução de justiça, no qual está inserido o Eduardo Bolsonaro, por conta das ações que ele vem tomando lá nos Estados Unidos. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro já é investigado, eu acho que ele foi indiciado já e vai ser denunciado agora para se tornar réu. E o Flávio Bolsonaro muito provavelmente será colocado também nessa mesma ação penal, porque é notória pela ação dele orquestrar um tumulto na porta da casa. Isso era parte do plano de fuga do pai. O que não ficou claro ainda, mas as apurações que eu tenho apontam nesse sentido, mas a gente precisa de algumas confirmações aí das autoridades. O que ficou claro até o momento é que, muito provavelmente, quando essa ação, esse tumulto começasse hoje, à tarde, estava marcado para depois do almoço e tal, que ele chama de vigília, né, orações, pedir a Deus e tal, aquela conversa fiada toda. Muito provavelmente, quando essa confusão começasse na porta da casa do Bolsonaro, ele já não estaria na casa. Ele muito provavelmente já teria, numa nova tentativa de rompimento, aí já teria retirado a tornozeleira e teria se evadido do local. Então a informação que eu trago para vocês, exclusiva, é que o ministro Alexandre de Moraes deve provavelmente arrolar o senador Flávio Bolsonaro como suspeito investigado no inquérito da tentativa de obstrução de justiça, em que o protagonista até então era o irmão dele, o 03, né, o Eduardo Bolsonaro. E aí vale, é claro, aí é só uma questão de especulação, mas a gente tem que adiantar a informação. Nessa toada, o Flávio Bolsonaro poderia, em muito pouco tempo, até o fim do ano, janeiro, se colocar na condição em que o irmão está, o Eduardo, ou seja, ser indiciado e posteriormente denunciado. E no caso de uma condenação, ele seria mais um clã da família Bolsonaro a perder os direitos políticos. O Eduardo Bolsonaro muito provavelmente terá os direitos políticos cassados por uma decisão do Supremo, em decorrência do que está fazendo nos Estados Unidos, e por ser o réu central, o investigado central do inquérito da obstrução de justiça. E o Flávio Bolsonaro vai ser incluído nisso e igualmente pode ser condenado e deve, pela lógica do que fez, também perder os direitos. Então o pai já está inelegível e muito provavelmente esses 2 filhos aí vão acabar recebendo algum tipo de inelegibilidade. É necessário ver se haverá tempo, porque o ano eleitoral já é o ano que vem, né? A gente tem aí a campanha começando no finalzinho de agosto, começo de setembro. Então a gente tem que ver se nesse período aí haverá tempo hábil para que eles possam responder na justiça e serem devidamente penalizados pelos crimes que cometerem. Eu estou recebendo aqui, eu estou falando com vocês, como eu disse, eu estou em 3 telas ao mesmo tempo, porque está uma confusão isso aqui hoje. Eu não esperava isso para o meu sábado, mas eu estou aqui para seguir com esse plantão e trazendo informações para vocês em tempo real. E eu tenho aqui algumas manifestações, tá? Eu recebo do pessoal lá da redação, que são o seguinte, só um minutinho aqui para a gente não se perder, tá? Nós temos uma manifestação aqui do governador
dos governadores. Eu preciso só localizar, gente, que é tanta coisa que está chegando aqui, mas eu prometo, e desculpem, como eu disse, o improviso, vocês sabem que eu sou meio castiço com essa coisa aqui, quando eu estou no plantão, na TV, ou no jornal da Fórum com vocês, mas, tá aqui. Foram 3 governadores, na verdade, ou não? Peraí. Não, na verdade, é o seguinte, primeiro manifestaram-se os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também o Romeu Zema, de Minas Gerais, saíram em defesa do Bolsonaro, aquela gritaria que a gente já está acostumado. E agora, pouquinho, isso há pouquinho mesmo, deixa eu ver aqui, 16, faz 4 minutos, se manifestou também o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, que é tido aí como o sucessor, o homem que vai disputar a presidência, né, o pupilo do Jair Bolsonaro, se bem que os filhos dele estão se matando também para conseguir isso. E aí diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui a manifestação do Tarcísio de Freitas, e eu sigo numa quarta tela aqui, acompanhando o GC também pela televisão, do pessoal que está lá na porta, e quem está lá na porta também, a Fórum sempre cobrindo em loco, tudo aí relevante no cenário político e de poder no Brasil, quem está lá na porta da superintendência da PF no Distrito Federal é o nosso queridíssimo, experiente, veterano repórter Luiz Carlos Azen. Ele está lá já, daqui a pouquinho deve já encaminhar materiais, já está encaminhando muita coisa para a gente na redação do portal, e já também aí em caráter de emergência a gente deve aqui entrar com informações e imagens, enfim, que ele está trazendo direto de lá. Diz o seguinte a manifestação do governador Tarcísio de Freitas. Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Ele está de brincadeira, né? Enfrentando injustiças, um cara que cometeu um rosário de crimes. Aliás, ele está sendo punido por quase nada perto do que ele já fez. E aí é réu e é acusado em vários outros inquéritos e ações penais. E chamar ele de corajoso é brincadeira, né? O cara diz que está morrendo de medo, soluçando tanto, tomando antidepressivo, já tentou fugir do país umas 3, 4 vezes. Ele é de uma coragem incrível, né, Tarcísio? Tirar um homem de 70 anos de sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, não tem apelo vindo de lugar nenhum, tá, gente? Apenas dos médicos e dos advogados dele e do gado, né? Aliás, tem uma coisa sensacional que eu preciso falar para vocês. Aqui a coisa hoje é séria, mas é incrível. O plantão da Globo, né? A musiquinha lá, o tan, 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 que dá até arrepio, dor de barriga, dá caganeira, dá tudo. O plantão da Globo tocou bem na hora que estava dando Globo Rural e uma matéria falando de gado. Pois é, gente, tava falando de gado e aí me entra o plantão para avisar que o rei do gado, o Bruno Mezenga da política brasileira, Jair Bolsonaro, estava sendo preso. Pois é, coincidência. Aí segue lá o Tarcísio de Freitas. Tiraram um homem de 70 anos de sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, está atacando Alexandre de Moraes. Atenta contra o princípio da dignidade humana. Pronto, temos aqui uma pessoa que defende a dignidade humana, que é de extrema direita, né? É um fenômeno, é incrível, é fantástico. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. Eu quero ver lutar do lado dele mesmo, viu, Tarcísio? Porque você vai acabar entrando nessa dança aí junto, porque a gente sabe muito bem qual é o teu interesse nessa história, que são os votos, mas você não é tão corajoso quanto parece, não. Desculpe a sinceridade. Eu quero ver você lutar do lado desse cara a hora que agora, hoje, que o pau começou a torar. Eu quero ver ficar do lado dele. Agora eu vou tentar trazer para vocês aqui, só um instantinho, que está confuso aqui hoje, gente. Está corrido demais. Só um instante. Eu quero ver se eu localizo aqui a manifestação dos outros governadores. Eu vou achar isso, me permitam um segundo só, eu não estou encontrando aqui diretamente deixa eu achar aqui, rapidinho. Aqui, achei. Manifesta. Cara, esse cara. Eu vou evitar, hoje eu estou de boa, tá? Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais, aquele sujeito que come banana com casca e que disse que no Brasil ele acha que não teve ditadura porque ele não é historiador.
A injustiça prevaleceu. O Brasil viu hoje o que já sabíamos. Afastaram Jair Bolsonaro do convívio da família de forma arbitrária e vergonhosa para a nossa história. Silenciar opositor não é justiça, é abuso de poder. Divergência política não pode ser motivo para prisão. Nossa luta por um Brasil de ordem, trabalho e verdade continua. Meu abraço aos filhos e familiares. Esse não é o Brasil que queremos. Zema, pelo amor de Deus, Zema, me respeita. O Jair Bolsonaro não foi retirado por ser opositor de coisa nenhuma. O Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado que incluía, inclusive, o assassinato do então presidente eleito, do vice-presidente eleito, os que venceram a eleição ganharam em cima dele, e de um ministro da Suprema Corte, Zema. Isso ficou provado num inquérito da Polícia Federal, com 472 páginas, e numa denúncia apresentada pela PGR em 812 páginas. O arcabouço probatório é tão grande que não há um único jurista no Brasil respeitado. Não vem me trazer, o cara vai trazer aí Frederico Wassef, Fábio Weingarten, isso aí não é jurista. Isso aí tem carteirinha de advogado, se é que tem. Nenhum jurista brasileiro discordou da condenação, tamanha, né, a quantidade de provas, tamanho o arcabouço probatório que foi apresentado. Então, assim, é um tanto quanto ridículo esse discurso. Isso cola, mas é aquela história, isso vai colar só mesmo com o gado. Deixa eu só ver aqui se não me mandaram nada novo, tá, gente? Eu sigo aqui diretão. Não, por enquanto dá para eu seguir aqui com vocês. Eu vou agora trazer para vocês uma outra manifestação, que é a do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele se manifestou há 15 minutos, mais ou menos, e diz o seguinte: Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Ele não botou o TH Joias nessa sequência, né? Vocês notaram? Tem ali Deus, pátria, família, liberdade, mas amigo abraçadinho, ligado ao Comando Vermelho, não tem. Aí ele diz assim: Brasil acima de tudo. Deu para ver na campanha do Trump, né, junto com o Trump, para taxar o Brasil e depois a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, onde ele estava, em cima do caminhão. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele é um baita cristão, ele surfou aí a morte, o assassinato de 121 pessoas, um baita cristão. Aí ele segue dizendo: de prisões em prisões, vamos desconstruindo uma instituição chamada Presidência da República. Sabe lá Deus o que ele está falando. Ele meteu um Carlos Cheis agora aqui, né? Minha solidariedade à esposa, aos filhos, a toda a família do presidente. Ele não é presidente, tá? O presidente é o presidente Lula, ele é ex-presidente. Seguiremos firmes em defesa das liberdades e da democracia, hoje e sempre. O país amanheceu triste. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, homem honesto, porra, pra cacete, deixa claro o quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. É o cara que mata 121 pessoas numa operação falando que o Brasil precisa evoluir como país, como nação. O cara promove um morticínio, larga os corpos na mata lá, que o Estado não teve nem a coragem de pegar os corpos, e aí ele quer o Brasil se desenvolvendo como nação. Falta muito pro Brasil, Cláudio Castro. Um presidente que sempre viveu simples. Porra, simples pra cacete. 104 imóveis comprados e 90% deles, 70% comprado com dinheiro vivo. Cara, de uma honestidade ímpar, não é mesmo? Um homem que sempre viveu do simples, ao lado do povo, mereceria um mínimo de deferência. Pô, deferência estão dando para ele. Aliás, eu até falo aqui, não estou dizendo que não tem que dar, não. Por ser ex-presidente, a deferência está lá. Ele está numa sala especial, com uma TVzinha, um ar-condicionado, uma caminha e uma mesa. Ele tá, é uma deferência, ele é ex-chefe de Estado. Tá lá. Agora, não é porque ele é chefe de Estado que ele pode querer promover um golpe de Estado, pode roubar joia do arquivo público da presidência, né, do acervo público. Não é por isso que ele não vai ser preso. Então, assim, deixa eu só atualizar por último aqui essa primeira parte aí do nosso plantão, para ver se já não está chegando mais nada aqui para mim, porque vem vindo muita coisa, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu só...
Há pouco, né, a PF deixou claro que ela, como autora do pedido, ela, na verdade, informou ao Supremo Tribunal Federal que isso estava para acontecer. Olha, ele vai fugir e tal. E o filho dele já armou lá uma pataquada na porta da casa dele. Aí depois veio a informação, ele tentou romper a tornozeleira e tal. A Polícia Federal se manifestou há pouco justificando, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em razão de que pediu a prisão do Jair Bolsonaro. E eu vou trazer para vocês aqui o posicionamento oficial da polícia, que foi o seguinte, só um minutinho, estou procurando aqui, vai chegar já já. Aqui, ó. Eu me perdi um pouco no rolê aqui, peraí. Aqui. Polícia Federal informa que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi realizada, foi pedida pela Polícia Federal na tarde desta quinta-feira e cumprida na manhã desta sexta, como forma de garantir a ordem pública após o chamamento de uma vigília. E essa vigília que comprometeria, evidentemente, o cumprimento de um eventual início, né, do cumprimento de pena, porque ele teria que, segunda ou terça-feira, ser levado para cumprir pena. E isso era num primeiro momento, essa era a intenção. Aí descobre-se que na madrugada, na verdade, a vigília servia como um pano de fundo para algum tipo de fuga do Jair Bolsonaro. E a informação que nós temos é que ele, na verdade, ia para a Embaixada dos Estados Unidos, ou muito provavelmente ia fugir para a Argentina. Então, ou seja, a coisa era muito pior. Deixa eu só continuar aqui trazendo informações para vocês. O Bolsonaro estaria acompanhado por um irmão chamado Guido, que eu nem sabia que ele tinha esse irmão, e também do cunhado, aquele irmão da Michelle lá, que andou inclusive metido num monte de papelão aí. A gente vai resgatar essa matéria depois, o tal do Eduardo Torres. Eram eles quem estavam na casa do Bolsonaro. Outra coisa importante também que chegou agora há pouquinho, e eu esqueci de passar para vocês quando eu confirmei aquela informação a respeito da inclusão do Eduardo Bolsonaro no inquérito da obstrução de justiça. O Alexandre de Moraes também indeferiu qualquer pedido de visita, ninguém mais vai visitar ninguém, nem lá na carceragem, lá na sala da superintendência da PF. Bolsonaro vai ver a mulher e a filha e algum filho que eventualmente não esteja rolado em nenhum inquérito junto com ele. Não vai ter nada de visita. Aquela farra, porque vocês lembram que aquilo tava a farra do boi, era a festa do caqui. Todo mundo entrava naquela casa, teve comício, teve missa, teve culto, teve festa de aniversário, teve churrasco. Meu irmão, o tal do Zuco, lá, o reação do Rio Grande do Sul, o cara chegou lá com um monte de pacote de maminha e picanha para fazer churrasco na casa do cara, um monte de saco de carvão. Ou seja, aquilo virou uma zona virou aquilo, não era uma prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes também já disse que não aceitará, em hipótese nenhuma, que esse tipo de coisa fique sendo aí repetida a partir de agora. Não vai ter nada disso. Então, as informações iniciais que nós temos até agora são essas, e eu vou, nesse primeiro momento aqui, encerrando esse plantão da Fórum, com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em caráter preventivo, ainda não é o início de cumprimento da sentença de 27 anos e 3 meses de cadeia. Eu vou encerrando esse plantão nesta manhã de sábado, de quase aí hora do almoço, de 22 de novembro de 2025, um dia histórico em que, pela primeira vez, um ex-chefe de Estado e um homem que tentou dar um golpe de Estado no país foi preso, levado ao cárcere por decisão judicial, após violar uma série de medidas cautelares que tinham sido aplicadas a ele, entre elas a tornozeleira eletrônica, ele tentou rompê-la, e, obviamente, a tentativa de fuga, que é a mais óbvia e a mais grave de todas essas ações, porque ele queria se evadir do território nacional para não ser alcançado pela justiça e não cumprir a pena a qual foi condenado. Sigam acompanhando a gente no portal da Revista Fórum, a nossa equipe já foi reforçada, tá todo mundo na rua, o Azenha tá lá na porta da PF, da Superintendência em Brasília, a Letícia Cota tá na rua também, lá nos bastidores do poder, cobrindo tudo isso aí. Enfim, a gente vai trazendo mais informações aí ao longo
da nossa programação, que daqui a pouquinho aí tem já programa entrando na grade da TV Fórum, e a gente, enfim, vamos seguindo aí com tudo, e qualquer informação urgente em caráter de absoluta aí, relevância, né? A gente entra aqui de volta trazendo essas informações para vocês, gente. Sigam acompanhando o portal da Revista Fórum e sigam também a programação aqui do canal da TV Fórum. TV Fórum, 25 anos de um jornalismo autêntico e verdadeiro. Valeu, gente. Um abraço e valeu.